Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado na Palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos nas Tuas mãos neste momento e suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar e falar. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando entendimento e capacidade para aplicar na nossa vida a Tua Palavra, os Teus ensinamentos, aquilo que nós precisamos fazer conforme a Tua vontade. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que Deus nos abençoe. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra intitulada Segue-me. Quando Jesus disse segue-me, ele estava dizendo segue a mim, a minha pessoa, e não a ninguém, nem religião, nem nada. Mas ele está dizendo segue a mim. E o texto que nós vamos ler a princípio está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículos de número 18 a 22, que diz o seguinte: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, se você for caminhar comigo, eu não estou prometendo casa luxuosa nem nada disso, não. Eu estou dizendo que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Será que nós estamos entendendo isso? Versículo de número 21 e 22, versículos 21 e 22. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Respondeu-lhe Jesus: Segue-me e deixa aos mortos os seguir, os seus próprios mortos. Então Jesus disse para aquele escriba: se você quiser me seguir, saiba que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não estou prometendo luxo nem nada disso, não. E agora com esse discípulo, ele disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então ele estava falando, deixe que aquelas pessoas que espiritualmente não têm vida, que estão mortas espiritualmente, possam enterrar aqueles que já morreram também, fisicamente. Mas você, segue-me, segue a mim. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo, a palavra do Senhor diz, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem segue a mim, a minha pessoa, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o tempo todo ele fala, segue-me, porque eu sou a luz. E quando nós olhamos lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele fala assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então segue a mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a paz, eu sou tudo o que você precisa e que o mundo precisa e que as pessoas precisam. Então, segue a mim, a minha pessoa, não é? Eu muitas vezes já perguntei e já ouvi muitas pessoas perguntarem, não é? Dizerem, eu estou em busca do caminho, eu estou em busca da verdade, eu estou em busca da luz, eu estou em busca do que eu tenho que fazer realmente. E Jesus está dizendo, segue a mim, porque eu sou a luz do mundo. Segue a mim, porque eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o caminho não é religião, não é uma denominação, nem seita, nem filosofia, nem sistema eclesiástico. O caminho é uma pessoa que se chama Jesus. Então nós não seguimos religião, nós não seguimos filosofia, nós não seguimos pensamentos positivos, nós seguimos uma pessoa que se chama Jesus. Ou, se não seguimos, deveríamos seguir. Então, o caminho, o que nós precisamos é de seguir
Jesus. Então precisamos seguir Jesus, não religião, não denominação. Quando seguimos Jesus, vivemos com Ele, para Ele e como Ele viveu. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus disse assim, ele estava dizendo para religiosos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade é que o caminho é Jesus, é uma pessoa. A verdade é que a verdade é uma pessoa, que é Jesus. A verdade é que a vida é uma pessoa, que é Jesus. Não é uma religião, não é uma denominação, mas é uma pessoa que se chama Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é? E ele, certa vez, disse também lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29, ele fala, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Vocês não conhecem as Escrituras. E quando ele fala das Escrituras e da verdade, está falando dele mesmo. Porque Jesus é a Escritura viva. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 2, fala assim, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E lá no versículo 14 fala, e o verbo, que é a palavra, se fez carne, se encarnou, se tornou em vida, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, e o verbo se fez carne. Então, o verbo, a palavra, é uma pessoa que se chama Jesus. Por isso que Isaías, no capítulo 17, capítulo 7, versículo 14, ele fala com o povo de Israel, 750 anos antes de Cristo nascer, ele disse para o povo de Israel, porque o Senhor vos dará um sinal, o Senhor mesmo vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, o verbo encarnado, a palavra encarnada. Então, a verdade é Jesus, é uma pessoa. O caminho é Jesus, que é uma pessoa. A vida é Jesus, que é uma pessoa. Então, nós precisamos seguir Jesus e nada mais, e ninguém mais, mas seguir Jesus. Jesus nunca disse para seguirmos religião alguma. Ele nunca disse isso para ninguém, nem para os seus discípulos. Mas ele sempre disse, segue a mim, segue-me. Deus nunca criou nem inventou religião. Deus criou o homem e formou o homem, não é? E formou um povo, separou um povo, respeitando a liberdade, a individualidade de cada um, né? Para que cada pessoa voluntariamente pudesse viver para ele e com ele. Ele nunca obrigou ninguém a segui-lo, mas ele disse, segue a mim, não é? E Deus fez de cada um daqueles que o seguem seus filhos, não é? Agora, então, nós somos família de Deus, povo de Deus. Nós somos da família de Deus. Vamos ver na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2. Fala assim, está escrito assim. Os versículos 9 e 10, ele diz assim. Vós, porém, olha que coisa impressionante isso aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Antes nós não éramos povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus. E lá na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 11 a 22, ele fala assim, olha que maravilha, Efésios 2, de 11 a 22, ele fala o seguinte, portanto, lembrai-vos de que outrora, no passado, antigamente, vós, gentios na carne, gentio é todo aquele que não é descendente de Abraão,
não é? Chamados incircuncisão, não foram circuncidados, conforme a lei de Moisés, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso naquele tempo. Mas agora, em Cristo Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, não é? O qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Não vou repetir, continuar, esse texto é maravilhoso, esse capítulo é maravilhoso, mas o que eu quero colocar aqui é no versículo, deixa eu ver aqui, até qual versículo que eu quero ler? Não, vou ler até o 22, é isso mesmo. Vou reler aqui do 14 em diante. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, distribuindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, nós fomos aproximados ao Senhor pelo sangue de Cristo e hoje nós fazemos parte de um corpo que é a família de Deus, que é a igreja do Senhor. Não somos uma religião no mundo, nem representamos qualquer religião ou denominação. Não é? As pessoas falam, a minha religião, a minha denominação, a minha igreja. Não existe isso. Não existe isso para as pessoas que vivem uma vida só religiosa e que não têm conhecimento da palavra. Não é? Somos concidadãos dos santos separados. Somos da família de Deus, povo de Deus. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 3, versículo 29, Gálatas 3, 29, está escrito assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não somos descendentes de Abraão, geneticamente falando, nem pelo sangue, nem pela carne, mas somos pela promessa através de nosso Senhor Jesus Cristo. E também o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 9, Romanos, capítulo de número 9, deixa eu ver aqui. Um momento, queridos. Romanos, capítulo de número 9, versículos 26 a 27. Não, 25 a 27, vamos ver. 9, 25 a 27. Romanos. Só confirmar aqui. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele chama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. É quem permanecer firme é que será salvo. Não é porque é descendente geneticamente de Abraão,
mas é aquele que recebeu a Jesus na sua vida, porque Jesus é o caminho, por isso que ele disse, segue a mim, a minha pessoa, não é? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, Mateus, capítulo de número 28, versículos de número 18 a 20, olha o que Jesus fala com os discípulos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Fazei discípulos, seguidores, alunos, pessoas que vão seguir, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então ele fala, eu quero que vocês façam discípulos, eu quero que vocês preguem, eu quero que vocês ensinem, mas vamos ver uma coisa, uma advertência que tem aqui na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 5. Preste atenção, porque nós temos que seguir a Jesus. É Jesus que nós temos que seguir. E olha o que Pedro escreve aqui na sua primeira epístola, no capítulo de número 5. O que ele fala para aqueles que pregam, que ministram a palavra de Deus, que são líderes. No capítulo de número 5, de 1 a 3, ele fala, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, aqueles que ministram, que ensinam, que servem entre vós. Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda é coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Então, eu quero que vocês ensinem, eu quero que vocês façam discípulos, eu quero que vocês preguem, mas não para vocês, é para o Senhor. Não com sorte da ganância, com cobiça, querendo receber alguma coisa daqueles que você está discipulando e ensinando. E nem como dominadores, como dono dessas pessoas, porque nós não estamos ministrando, nem ensinando, nem fazendo discípulos para nós, mas para o Senhor. Será que nós estamos entendendo? Porque nós não temos que seguir pastor, nem líder, nem discipulador, não. Nós temos que seguir a Jesus, é a eles que nós temos que seguir, é a ele que nós temos que seguir, a Jesus, não é? Não temos que fazer discípulos para nós, mas para Deus, não é? Não para nós mesmos, mas para Deus, para o Senhor. Lá na carta, que é um capítulo só de Judas, fica antes de Apocalipse, olha os versículos de número 3, 4, vou ler somente alguns versículos. Judas, versículos de número 3 e 4, depois o 8 a 10, deixa eu ver aqui. Judas, versículos 3 e 4. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Nega através das suas atitudes, através do seu comportamento, através da sua forma, do seu método de trabalhar. Vocês estão entendendo? São pessoas que entram dissimuladamente,
Não é? No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, fala assim: aquele que não entra pela porta, pelo caminho certo, no aprisco das ovelhas, esse é ladrão e salteador. Aquele que fica fazendo as coisas pelas beiradas, comendo pelas beiradas, falando com os novos convertidos, falando com aqueles que não têm muito conhecimento, sem que o pastor conheça, tenha conhecimento, esse é ladrão e salteador. E aquele que fica dominando as ovelhas, esse aí é mercenário também. Nós não temos que seguir pessoas, nós temos que seguir Jesus, porque Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. Olha aqui nos versículos de número 8 e 10 desse capítulo de Judas. Versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Vocês estão entendendo, amados? Olha como que está claro o seguinte. Olha o versículo de número 10. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural apenas, não por discernimento de espírito, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então essas pessoas chegam e elas começam a difamar, a falar mal, não porque se eu fosse eu faria assim, porque o meu pastor faria assim, porque a minha igreja faria assim, porque a minha denominação faria assim. Nós não seguimos igreja, nem denominação, nem pastor, nem nada, nem religião. Nós seguimos Jesus e a palavra de Deus nos adverte, a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus, que é a palavra viva. Não é? Olha os versículos de versículo 12, depois o 16, deixa eu ver aqui, 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Estão sempre no nosso meio, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, sem vergonha na cara. Pastores que a si mesmos se apacentam, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Olha que coisa séria. Versículo 16, deixa eu ver aqui. 16 diz assim: os tais são os tais são murmuradores, são descontentes, ficam murmurando e nunca estão satisfeitos com algumas coisas. Sempre reclamando com alguém e fala, não, porque eu não concordo com isso, eu não aceito isso. Olha aqui, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias e são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Eles querem apenas resolver o seu interesse pessoal. Versículo 17 a 23 fala: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizem, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões, são sensuais, que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, edificando-se na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne que eles vestem. Então aqui é uma advertência para tomarmos cuidado. Porque os religiosos inventam um monte de histórias, um monte de doutrinas, um monte de coisas que não são do Senhor. E as pessoas passam a seguir essas pessoas, e não a Cristo, e não a sua palavra. Lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 2, segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 2, versículos de 1 a 3, fala assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais
introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Deixa eu ver aqui. De 1 a 3, né? De 1 a 3. Versículos 2 e 3. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, será manchado, será atrapalhado, confuso, né? Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo das trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-os posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou a Ló. Então, se Deus fez isso no passado, Deus vai cuidar dessas pessoas de forma severa. Depois você lê isso tudo aqui, porque é muita coisa que nós estamos lendo. Mas os versículos de número 13 a 22 fala assim: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam-se junto convosco. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. São pessoas que são usadas pelo inimigo para trazer confusão no nosso meio. Depois leia esse capítulo 2 de 2 Pedro, para você ver que coisa séria que é isso aqui. Leia todinho, não é? Se eu for ler aqui é muita coisa. Mas leia o capítulo 2 de 2 Pedro e vocês verão a seriedade de pessoas erradas no nosso meio. Pessoas que não são servos de Deus verdadeiramente, que querem que as pessoas sirvam a elas, vivam debaixo do governo delas, do domínio delas, do encantamento delas, e não sigam a Jesus. Não é? Estamos vivendo um tempo de muitas influências de opiniões, de interpretações, de doutrinas, teologias, revelações, visões, mensagens, manifestações, atos proféticos, encantamentos, espíritos de encantamento. Estamos vivendo isso agora. Quando nós olhamos em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho, mas o Evangelho de Jesus. Não o Evangelho segundo religião, segundo denominação, filosofia, doutrinas, cultura, costumes, interpretação pessoal, segundo homens, segundo teólogos, segundo ninguém, segundo nada, mas segundo apenas a Jesus, somente a Ele. Porque Ele é a palavra encarnada. Ah, porque o Evangelho segundo não sei o quê. O Evangelho conforme não sei o quê. O Evangelho não é conforme nada, nem segundo nada. O Evangelho é puro em Jesus e somente em Jesus e através de Jesus. Por isso que ele fala: segue a mim. Eu sou o Evangelho. Eu sou a palavra. Vocês estão entendendo, amados? Não é seguir mais nada e ficar inventando histórias, não. Ficar inventando, porque o Senhor me revelou. O Senhor não revelou nada, não. O Senhor não revela nada que está fora do Evangelho. Leia lá Gálatas capítulo 1, que fala que ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu vos prega outro evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Então qualquer tipo de revelação, de visão, de experiência que você tem, que vá
contra a palavra de Deus não vem de Deus, vem do inimigo. Por isso que Jesus falou, para de ficar seguindo pessoas, ficar seguindo líderes, ficar seguindo homens, ficar seguindo religiões e ficar seguindo doutrinas e denominações. E siga a mim, porque eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Billy Graham, que foi um dos maiores, melhores e honestos, humildes, simples, temente a Deus, evangelista nos últimos anos. Ele faleceu em 2018, não é? No dia 21 de fevereiro de 2018 ele faleceu. Esse evangelista, eu tive o privilégio de conhecê-lo, não pessoalmente junto, mas eu assisti várias mensagens dele no estádio, junto com ele, pregando, aqui nos Estados Unidos. E também quando ele foi ao Brasil e pregou no Maracanã. Então, Billy Graham nunca fez nada para atrair o povo para ele, para a pessoa dele. Ele nunca fez nada em benefício dele, para ele, para ter lucro nenhum. Tudo o que ele fez foi para Deus, para o Senhor, para levar vidas para Jesus e não para ele, nem para denominações, nem para religiões, mas para Jesus. Ele sempre pregou Jesus, sempre falou de Jesus. E Billy Graham, um dia, ele disse para o povo assim, parem de se inspirar em líderes. Sejam imitadores de Cristo. Parem de ficar se inspirando em líderes, porque fulano é o cara, ciclano é o cara, tal pessoa é não sei o quê. Sim, mas nós temos que seguir a Jesus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele fala assim, sede meus imitadores, mas como eu sou imitador de Cristo. Então seja imitador de Cristo e não de mim. É isso que ele está dizendo, não é? E precisamos imitar a Cristo, seguir a Cristo, não a homens, não a líderes, mas a Cristo. E vou repetir de novo o que Billy Graham disse, parem de ficar se inspirando, de se inspirar em líderes, sejam imitadores de Cristo, se inspirem em Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. O espírito de religiosidade tem levado muitas pessoas a se inspirarem em líderes muito mais do que em Cristo. Muito mais do que em Cristo, meus irmãos. Os pôsteres, as lives, os vídeos, as mensagens apresentam muito mais líderes, os líderes como exemplos a serem seguidos e como algo forte do que Jesus. Não, você tem que ouvir fulano, você precisa ser seguidor de ciclano. Nós precisamos olhar para Jesus e seguir a Jesus e a mais ninguém. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 9, fala assim, 1 Coríntios 3, de 1 a 9, olha o que o apóstolo Paulo fala. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais. Como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aí olha o que ele diz. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Hoje o povo não fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, eu sigo fulano, eu sigo fulana, eu sigo ciclana. Não, mas eu sigo não sei quem. É a mesma coisa. Vocês não estão mostrando que vocês são carnais? Apenas. Está achando que está bonito isso? Não, é uma feiura. Quem tem discernimento e entendimento da palavra de Deus sabe que é uma feiura isso. E fica você passando. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus.
De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Nós somos cooperadores apenas. Todos nós líderes. Não somos líderes ou não, nós somos cooperadores de Deus. Porque quem abençoa, cura, liberta, muda, ajuda, provê, faz crescer, é Deus e não nenhum de nós. Então toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Deus, ao Senhor, não a nenhum de nós. Não a nenhum de nós, a nenhum homem. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, de 1 a 2, fala assim: havendo Deus outrora antigamente falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Deus já falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias ele nos fala pelo Filho, porque lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, nós já falamos, 1 a 2, fala no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá no versículo 10 fala assim, ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O versículo 11 fala, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então Jesus é o verbo, é a palavra. Nestes últimos dias, agora é Jesus. Não é fulano, nem ciclano, nem nada, nem tal religião, nem tal denominação, nada disso não. É Jesus, Jesus é o caminho. Não é todo aquele que nele crê será salvo. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 11, versículo 17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito do Filho de Deus. E o versículo de número 19 fala, ora, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram, preferiram e seguiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que coisa séria. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, fala, porque há um só mediador entre Deus, há um só Deus e Pai, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Portanto, a nossa referência é Cristo Jesus. Não é líder nenhum, não é pessoa nenhum, não é blogueiro nem blogueira nenhum, é Jesus. Não é igreja, não é referência através de religião, nem de denominação, nem de filosofia, nem até mesmo de ateísmo, de nada disso, mas é Jesus. É Jesus. Não é lá em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o nosso ponto de referência, de contato, de convergência é Cristo Jesus, e mais nada, e mais ninguém. Não é isso que todas as religiões, denominações, seitas, filosofias, palpites e opiniões dizem. Não é isso. Não é? E até mesmo muitos líderes. Mas é isso o que Deus diz através da sua palavra escrita. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é a ele que nós temos que seguir. Não é? É da sua palavra encarnada. É Jesus que é a palavra encarnada. João 14, 6, Jesus falou, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai, a não ser por mim. Estamos vivendo a febre, a pandemia das lives, dos pôsteres, do TikTok, né?
e principalmente dos blogueiros e blogueiras e dos, hoje o nome influencers. Influencers. Seja um influencer. Não é? O que mais se ouve por todos os lados e lugares é: eu sigo fulano. Porque essa pessoa tem não sei quantos milhões de seguidores. Não é assim? Porque tem não sei quantos milhões ou quantos mil seguidores. Milhares de crentes não dizem com a mesma ênfase e convicção e orgulho que seguem Jesus, como eles fazem quando se referem aos blogueiros, aos influencers que fielmente seguem, divulgam e aconselham a todos seguirem. Será que você fala tanto para as pessoas seguirem Jesus como você fala para seguir quem você está seguindo nas redes sociais? Olhe, dá uma olhadinha nas suas redes sociais e vê o que é que você mais divulga. O que é que você mais divulga? E você vai saber o que é mais importante para você. Não é? Os conceitos e opiniões dos blogueiros e influencers estão pesando muito mais do que Jesus. Inclusive na vida de crentes. Falam mais do que Jesus. Tocam mais do que Jesus. Mexem mais do que Jesus. São mais interessantes, estimulantes, excitantes, influentes do que Jesus. Eu sempre falo que aquilo que mais ocupa a nossa mente é isso que nos governa, que governa a nossa vida, que controla a nossa vida. Quem você tem seguido mais, Jesus? Ou quem você segue na sua rede social? Que você está somado com os milhões de pessoas que o seguem. João 1,11 está escrito assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. João 3,19 fala: ora, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio, Jesus está aí, mas as pessoas preferem muito mais outras coisas do que a ele, falam muito mais de outras coisas do que dele, seguem muito mais outras coisas do que a ele. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, de 1 a 2, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu só consigo saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando eu não me conformo mais com esse mundo, nem com o sistema do mundo. Porque enquanto eu me conformo mais com isso e sigo mais a isso, é isso que domina a minha vida. Não é? Isaías capítulo 30, versículo 21, Deus fala através de Isaías com o povo de Israel: quando vocês começarem a desviar para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti dizendo: eia, esse aqui é que é o caminho, é por esse caminho que você deve andar. Pode parar, pode mudar, pode entrar no prumo, no caminho certo, porque você está indo por caminhos errados. Não é? Hoje, como nunca, todos nós estamos sendo literalmente afrontados, atacados, desafiados, desrespeitados, forçados, empurrados, provados, agredidos de todas as formas para concordarmos, aceitarmos, aprovarmos, aplicarmos, vivermos, passarmos para outros, ganharmos outros para eles, né? Através das opiniões, dos pontos de vista, interpretações, visões de líderes, influencers, blogueiros, com suas ideias pessoais conjuntas, que envolvem filosofia, cultura, costumes, religiões, denominações, ateísmo, o diabo ou Deus. E nós sabemos quem tem mais seguidores
e por quê? Quem é mais influencer e por quê? Não é? O mundo jaz do maligno. Jesus diz que largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele. E estreito e apertado é o caminho que nos leva à salvação, e são poucos os que acertam por ele. Cada um com a sua opinião, ideia, visão, informação. Cada um do seu jeito, do seu gosto e da sua preferência. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 24, versículo 5, está escrito assim: na verdade, a terra está totalmente contaminada por causa dos seus próprios moradores. Porque eles transgridem as leis, eles mudam, alteram os estatutos e não querem aliança com Deus. Quebram a aliança eterna, a aliança com Deus. Porque querem viver do seu jeito. E 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, fala: ora, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, a eficácia. São um bando de falsos, de mentirosos. E ele termina dizendo assim no versículo 5, fique longe dessa raça, foge desse povo. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 3, fala: ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos abandonarão, apostatarão, deixarão, largarão a fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Porque estão seguindo ensinos de demônios através de coisas que são postadas e que as pessoas seguem. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 1 a 8, Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ele fala da fidelidade de Deus e da fé. E o versículo 8, a última parte do versículo 8, ele fala assim, ele faz uma pergunta: contudo, entretanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque as pessoas estão seguindo homens e não a Cristo Jesus, não é? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 18 a 22, Jesus falou com aquele escriba: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Se você quiser me seguir, segue a mim. E Jesus falou com aquele homem: os mortos, eles vão sepultar os seus mortos, mas é você, segue a mim, segue a mim. E lá no capítulo 9 de Mateus, Jesus falou com Mateus: segue, segue-me, segue a mim. Não é seguir a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida não é religião, não é denominação, não é filosofia, não é cultura, não é costume, não é nada disso. O caminho, a verdade e a vida é uma pessoa que se chama Jesus. Jesus é o que todos nós precisamos seguir na nossa vida. Mais nada, mais ninguém. Quando seguimos Jesus, estamos seguindo a verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.